Vou falar pouco sobre casos ou exemplos de utilização de dados abertos. Vou trabalhar muito mais os tipos de aplicações que temos. Não vou trabalhar muito a parte de tecnologia que está por detrás, né? Porque creio que é importante nesta parte do curso volver a este ponto inicial que se apresentou em las primeiras horas deste curso, este slide, este diapositivo muito importante, né? Porque aunque nós intentemos trabalhar com dados abertos e vamos a fazer trabalho fuerte ou não acerca disto, o que passa em verdade é que dados abertos hoje dia é fashion. E muito fashion. Todos estão falando sobre isto. Todos estão tentando acercar-se deste tema. Quando o presidente Obama falou sobre governo aberto, então isto como se explodiu. Todos estão trabalhando ou pensando que estão trabalhando com dados abertos. E na verdade, né, há muitas dimensões que nós temos que mirar e nos preocupar acerca de dados abertos. Os casos que vou apresentar acá intenta, né, tratar pouco destes tópicos que estão acá nesta pantalla. O que quero dizer é que depois de los casos que vou apresentar, uno pode dizer, bueno, não vale a pena. Yeah. E o que eu quero dizer é que vale a pena, pero há que se acercar e mirar todo o ecossistema de dados abertos. Bueno, este primeiro caso é o caso mais clássico de dados abertos, é o caso que se chama Fix My Street, que é uma aplicação onde um cidadão pode fazer demandas para a municipalidade. Incluso é possível poner uma foto do problema que está a reportar. E esta aplicação automaticamente envia uma mensagem para a municipalidade, para o departamento, né, apropriado, adequado. E faz um monitoreio de como se estão os problemas reportados. Yeah. É uma aplicação da organização Open Society. Está muito bem esta aplicação. Há muitos problemas reportados neste período, problemas reportados no último mês,
o número de problemas que foi solucionado, porque este é uma feature muito interessante desta aplicação, que se o problema foi solucionado, a municipalidade ou mesmo os cidadãos podem poner na informação que o problema foi solucionado, incluso com a foto da nova situação de onde está. Né? Bueno, vou chamar a atenção para isto acá, né, desta aplicação. New iPhone and Android apps coming soon. Né? Isto é muito importante. Né? Eu vou falar sobre isto mais no final da apresentação. Né? Bom, acá está no sítio de Fix My Street. Acá, né, se pode testar a interface, se a interface está muito bem. E é muito simples de manejar. Toda a aplicação está no GitHub. Utiliza Postgre como a base de dados de todas as demandas que surgem nesta aplicação. E toda a interface e a programação é feita com o programa ou a plataforma da linguagem Perl. E há muitas contribuições de toda a comunidade para esta aplicação. Né? E está muito interessante. E creio que há 6 ou 7 anos que esta aplicação está operando e opera muito bem. Isto é uma aplicação do Reino Unido. Esta é uma outra aplicação que se chama SAC SP, que é uma aplicação que utiliza a base de dados de serviço de demandas na cidade de São Paulo. E a ideia dessa aplicação é muito semelhante à aplicação anterior de Fix My Street, com uma diferença muito importante, que esta aplicação não abre espaço para os cidadãos fazer suas demandas, suas queixas ou suas requisições de serviço. Esta aplicação tão somente utiliza a base de dados de serviço público por teléfono, que é serviço no número 156, que é serviço em todo o Brasil para este tipo de serviço público, de atendimento aos cidadãos. E esta aplicação faz mapeio de todas as demandas, queixas, e põe essas demandas de queixas em um mapa, o que seria muito mais fácil de visualizar, de ver o que se passa na cidade. E, además, né, há listado das top 10 reclamações ou queixas, né, e também os top 10 agências públicas que mais receberam queixas na cidade. Né. Para os cidadãos, é muito importante, né, esse tipo de informação. Bueno, que passa? Quando agora intentas acessar esta aplicação, esta informação se recebe em manutenção. Né? É uma aplicação que foi desenvolvida por uma pessoa, cidadão, jovem, que ha sido um sucesso de mídia incluso, pero não teve sustentabilidade. Né? Agora, há muito tempo que está em manutenção. Né?
desapareceu. Bueno, esta é uma outra coisa muito interessante que tivemos em princípio de 2005, 2006, creio, não sei exatamente a fecha. Este é um blog do governo brasileiro, da presidência da República. E quando o governo brasileiro se lançou às redes sociais e a este mundo novo de comunicação com os cidadãos, criou-se um blog do Planalto, que é o palácio onde vive o governo, onde vive a presidenta, onde está o governo da República. O blog Le Planalto. Pero um erro muito grande, quando isto se passou, era um blog que não se permitia comentários dos cidadãos. Bueno, que ha hecho la sociedade civil? Bueno, o blog se utilizava de uma plataforma aberta, creio que o WordPress ou algo assim, né? Bueno, como era uma plataforma aberta, que se passou? Se criou um clone do blog do presidente da República. Bueno, toda a vez que acá tinha uma notícia, uma informação nova, automaticamente acá a mesma informação surgia, com a grande diferença, com a possibilidade de comentários por la população. Então, por certo, este blog ha hecho muito mais sucesso do que este blog, muito mais visualizações acá do que acá. ¿No? Esse é o blog do Planalto, blog da Presidência da República hoje, dia. E este é o clone. Uma vez mais, não se encontra esta aplicação, que uma vez mais, uma aplicação que foi desenvolvida por uma comunidade, que é a comunidade de transparência hacker em Brasil. E agora este blog, o clone, não se encontra. Este é um exemplo muito interessante dos Estados Unidos, na verdade, do Distrito de Colômbia, Washington, que é uma aplicação, é um sítio que se chama Apps for Democracy, e, na verdade, um concurso para se criar novas aplicações com a base de dados do governo do Distrito de Colômbia. Isto foi em 2009. Incluso cerca de $50.000 de prêmios, para os ganhadores das melhores aplicações. Apps for Democracy é um sítio que é possível aceder a esse sítio sempre. Acá está esse sítio. E acá está as melhores aplicações que as ganhadoras, incluso com a descrição, o que se passou com ela, é muito interessante. E quando vas aceder à aplicação, no mais. Esta é uma aplicação ganhadora do prêmio Ouro deste concurso Apps for Democracy em 2009. E acá está a ganhadora do prêmio, do segundo prêmio, que é Bikes
your guide to biking in sorry, no posts matched your criteria. Isto se dá nos Estados Unidos. Né? Esta é uma aplicação que se chama Vote in la Web. É muito interessante esta aplicação porque é possível que, como cidadão, eu pueda manifestar minha posição, né, se sou contra ou se sou a favor de um projeto, né, no parlamento do governo brasileiro. Esta aplicação é facilmente acessível também e agora está com a interface mais interessante, né? Muito mais interessante, incluso com uma interface também, né, melhor que, né, já na primeira pantalla tem os projetos que estão um resumo do projeto que está no parlamento e como que a população está se manifestando a favor ou contra, né? Em rojo, por supuesto, contra, e em verde, a favor, né? E com comentários, né, da população. Isto, né, está, né, disponível e com uma interface muito interessante, né, muito fácil de navegar. Né. Este é um projeto de uma organização, né, estável, que tem financiamento, né, de distintos setores não públicos para esta aplicação. E, na verdade, é uma agência digital que é especializada em serviços de responsabilidade social. Né? E ha hecho esta aplicação, que é uma aplicação muito interessante e que está disponível neste sítio. Esta aplicação utiliza a base de dados da Câmara dos Deputados no Brasil e do Senado brasileiro. Porque as duas casas, a Câmara e o Senado, disponibilizam a informação sobre todos os projetos e sua tramitação em formato aberto, seja como um formato, né, de dados abertos ou através de uma API, onde se pode intercambiar informações e sacar a informação que é necessária. Né? Graças a este serviço da Câmara e do Senado, é possível obter a informação, né, sobre o projeto, acerca do seu número e incluso sua tramitação dentro de cada uma das casas. Né? E também saber, né, ter a informação dos deputados autores ou senadores autores destes projetos. Né? Então, é algo que há uma estabilidade muito grande, porque é um serviço da Câmara e um serviço do Senado muito estável e que não sofre problemas de continuidade ou de interrupção. Né? E, además, que é possível fazer, né, seleções por estados, por partidos, né, ou mesmo por classificação do projeto. Há
né, distintas features muito interessantes nesta aplicação. Uma informação importante é que ainda que aunque a aplicação utiliza dados abertos do governo para oferecer estes serviços de informação importante para os cidadãos, a aplicação não é uma aplicação aberta. É uma aplicação em que os autores, os mantenedores, cerrou a aplicação em seus direitos de propriedade. É verdade que é possível utilizar a aplicação de maneira gratuita, né? É possível ser um licenciado ou utilizar uma licença desta aplicação e ter esta aplicação em seus servidores, pero não é possível fazer cambios ou fazer melhorias nesta aplicação. E isto está explícito na licença da Web Citizen, que é a organização responsável por esta aplicação que utiliza dados abertos. Bueno, esta é uma outra aplicação um tanto quase vieja, né, porque tem cerca de 5 anos, creio. É uma aplicação para mobile muito interessante que se utiliza de informações públicas da Agência Nacional de Petróleo em Brasil. São informações públicas porque estão disponíveis no sítio da Agência Nacional de Petróleo, pero não estão disponíveis em formato aberto. A técnica para se obter as informações ou os dados necessários para esta aplicação é a técnica de scrapping, né? Se faz scrapping em distintas páginas da Agência Nacional de Petróleo para, então, ter a informação necessária para este tipo de aplicação. O que há de interessante é uma aplicação para mobile, né? Então, se tu tienes um mobile, né, um smartphone, né, e que tem a facilidade de geolocalização, o GPS, por exemplo, ou outro serviço semelhante de localização, e tu estás em uma situação muito peculiar que não é comum a nós outros, né? Estar quase sem combustível, né? O combustível do seu auto está terminando. Então, tu pode aceder a esta aplicação em seu mobile e a aplicação identifica quais são as estações de combustível mais cerca de onde tu estás, né? E tu podes, então, escolher, selecionar tu estação de preferência, e acá temos o preço de combustível que, né, nesta estação. E uma vez que seleciona assim, quero então ir allá, tu tens a seguir um mapa de como chegar até esta estação. Uma aplicação muito útil, né, disponível em mobile, que se chama Gas Finder. E para fazer isto, foi necessário fazer scrap em cerca de 11 distintas páginas da web do serviço da Agência Nacional de Petróleo, né? Seria muito mais fácil se as informações se pudessem aceder em formato aberto. Este serviço
está disponível. Bueno, creo que ya se habló sobre esta aplicación en el principio del curso. Es una aplicación muy interesante que se desarrolló en un concurso en el estado de Rio Grande do Sul, acá, muy cerca de usted. Es una aplicación que trabaja con los datos de la agencia o de la autoridad de seguridad pública en el estado de Rio Grande do Sul. Como a cada mês há uma publicação de las ocorrências ou do que se passou em termos de crimes no estado. Esta publicação está disponível em formato CSV. Então, foi possível trabalhar uma informação para os cidadãos, uma informação mais fácil de compreender como se dá, como está a violência. Acá, mais especificamente, esta aplicação selecionou um item, um tópico, né, do que se tem de problemas registrado pela polícia no estado. Acá se selecionou tão somente o retrato da violência contra a mulher no estado do Rio Grande do Sul. E acá tem uma informação mais interessante, né, o perfil da vítima, o perfil do que comete o crime, quando se dá a violência contra a mulher, mais de dia ou mais à noite, onde a violência acontece, se em la casa, se em las calles ou em lugar não identificado. Bueno, muitas informações interessantes que se saca de uma base de dados que está disponível em formato CSV e que é disponibilizado pelo governo do Rio Grande do Sul a cada mês em seu sítio público. Este exemplo tem muita semelhança. Acá, todavia, não se privilegia um tópico solamente dos registros da polícia do estado do Rio Grande do Sul. Acá se pode fazer uma busca por ano, por todas as ocorrências ou por tipo de ocorrência, e se pode selecionar, escolher, por exemplo, uma cidade específica que se quer mirar em todo o estado. Acá, por exemplo, né, se selecionou Porto Alegre. E acá tu tens um gráfico histórico de como está, né, a violência ou as questões de segurança pública em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, aqui é por ano, né, desde 2003 que tem informações acerca dos registros da polícia no estado do Rio Grande do Sul. Há mais outros exemplos, mas não sei se é importante seguir. Pero há algumas partes destes exemplos que eu quero chamar a atenção. A primeira parte é que, quizá eu vuelvo acá. A primeira parte é esta acá. Bueno, compreendemos que dados abertos é uma plataforma donde se pone los datos em formato aberto e é uma plataforma que tem que estar em la web para que qualquer uno pueda aceder los datos que estão em formato aberto. Né? De tal maneira que os cidadãos ou
organizaciones, lo que sea, los interesados, né, sean capaces, tenham a capacidade de desenvolver aplicações que fazem uso desta plataforma de dados abertos. Muito bem. A primeira coisa é que o hecho de ter os dados abertos não significa que vai haver gente que se interessa pelos dados abertos. Esta é a primeira lição desses casos que nós temos trabalhado há cerca de 5 anos com dados abertos em Brasil. Não é pelo hecho de ponermos dados, né, que é uma estratégia, por exemplo, dos Estados Unidos ou mesmo de alguns países da Europa que, né, vamos poner os dados em formato aberto. Né? O Reino Unido tem cerca de 8.000 datasets, né, disponíveis em formato aberto, né? A maioria em CSV e apenas 3% em formato mais alto, 5 estrelas, como RDF, por exemplo. Né? Este hecho não garantiza que os dados vão ser utilizados. Muito bem. A segunda coisa que me pareceu muito importante, que são lições aprendidas, é que, aunque os dados sejam interessantes e que se encontre gente, grupos, organizações que se interessam por os dados e desenvolvem uma aplicação, isto tampouco garantiza que a aplicação vai ter sustentabilidade. Como nós vimos em distintos exemplos, são aplicações muito belas, aplicações que muitas delas surgiram, por exemplo, em hackathons de fim de semana. Né? Ideias muito hermosas, muito úteis muitas vezes, pero tão rápido como a aplicação surgiu, a aplicação se foi, não se encontra mais. Porque não é trivial abrir os dados e reutilizar os datos. Há que pensar e trabalhar muito fortemente todo o ecossistema de dados abertos para garantizar, né, o que nós chamamos de sustentabilidade, a escalabilidade dos dados abertos e das aplicações que surgem neste contexto de dados abertos. Outra lição aprendida é que o hecho de termos dados abertos, uma plataforma de dados abertos, e o hecho de termos aplicações que utilizam dados abertos, isto tampouco se garantiza que as aplicações que vão surgir são aplicações abertas. É muito possível que surjam aplicações cerradas e com fins comerciais. Bueno, isto chama a atenção para um ponto que é muito importante. Quando se vai pensar em abrir os dados, é muito importante, né, antes pensar em la licença. Se a licença que se vai utilizar para abrir os dados é uma licença que permite a livre reutilização, ou se é uma licença que, né, por exemplo, requer que os que utilizam tenham também que ter uma aplicação e os dados em formato aberto.
esta parte de licencia es una parte en general olvidada por los gobiernos y por los que utilizan los datos abiertos. Creo que esto son los 3 puntos que más me llaman la atención y son los 3 puntos que yo considero como lecciones aprendidas con los casos que apresentei acá. Há outros casos interessantes que não vou passar por ele e explicar muito, pero a generação de negócios é algo muito importante que é possível com dados abertos. Então, quando o governo, por exemplo, abre seus dados e tem este objetivo de geração de novos negócios, a licença tem que permitir, por exemplo, que a partir dos dados que se genere, por exemplo, aplicações cerradas, com licenças, ou não, que se hace modelo de negócio com base em software livre, por exemplo. Então, há exemplos no mercado de que se está trabalhando e o próprio setor privado está agora se acercando do mundo de dados abertos. Lo que parecia, no princípio, que dados abertos era um tema que tinha muito mais a ver com governo e cidadãos e aplicações com mais foco na questão da cidadania. Hoje dia estamos vendo que o mundo está se movendo também, e incluso o mundo privado está se movendo em torno de dados abertos. Estes são exemplos que se utilizam de informações de dados abertos governamentais para produzir informação financeira para os mercados. Isso é muito útil, por exemplo, seria muito útil no Brasil, em Brasil ou em outros países que têm as bolsas, e que trabalham muito com capital aberto. Acá também um exemplo da empresa de consultoria Deloitte, que também trabalha com dados abertos. Portanto, é algo que nós temos que considerar, e muitas vezes os que trabalham no setor público têm muita preocupação com a informação pública e como esta informação vai ser utilizada afuera. E quando nós trabalhamos com dados abertos, nós não podemos ter esta preocupação. Pero é importante que as responsabilidades sejam claramente definidas quando se abre os dados. Por exemplo, se eu abro meus dados governamentais, por exemplo, alguém vai aceder a essa informação para reutilizar em uma aplicação, é importante e muito importante que a minha responsabilidade vá até cá, a este ponto que faz uma divisão entre o governo e os outros que acedem. E este ponto claro de divisão tem que ser estabelecido por um mecanismo que poucos hoje estão atentos para isto. Porque as informações estão disponíveis em dados abertos, a gente vai aceder, mas não há uma certificação ou não há uma comprovação de que os dados que tu acedeste foram estes dados e não estes que tu estás publicando. Então, o último ponto para chamar a atenção é que
há que estabelecer este marco divisório de responsabilidade e há que poder garantizar, mire, acá está um certificado de informação que tu acedeu acá a esta hora e neste momento. Depois, é responsabilidade tua. Bueno, creio que estes são os pontos que a mim me gostaria de trabalhar com os casos, porque os casos de per si são casos muito comuns, não têm nada de especial do ponto de vista de tecnologia, mas eu creio que os casos têm lições muito importantes para nós que estamos pensando em trabalhar com os dados abertos. Os retos que temos, sem dúvida, é um trabalho de awareness, a criação de la cultura de dados abertos é muito importante, porque a criação de cultura de dados abertos significa que um trabalho de cambiar minha posição de proprietário da informação para uma posição de guardião da informação. Há que trabalhar esta cultura, que é o que nós chamamos em português de desapego da propriedade da informação. Um reto muito importante é a capacitação, que nós estamos fazendo aqui, mas todavia a sociedade necessita de capacitação também, porque a sociedade não tem a habilidade e as ferramentas para reutilizar os dados abertos em larga escala. A revisão dos processos para publicar e reutilizar dados, porque não temos isto muito claro. Porque estamos fazendo sítios onde nós publicamos informação, mas quando se publica dados, há que ter um processo muito claro de onde se coletam os dados, como os dados se transformam, como se trabalha a qualidade dos dados antes de publicá-lo em sítio. Há todo um processo que precisa fazer uma revisão dos processos antes de se publicar e reutilizar dados. E outro reto muito importante, e este reto é muito mais para as empresas de tecnologias, é a necessidade de ferramentas mais automáticas para a publicação de dados abertos. Hoje em dia, o trabalho é muito manual, porque há muita coisa para ser para que os dados estejam em boa qualidade para ser publicados. Então, um reto que ponemos para as empresas de tecnologia é que se desenvolvam ferramentas mais automáticas para facilitar nosso trabalho. Bueno, é isto. Como lo dije, que volveria a este tema no final da apresentação. O W3C tem um curso online sobre Mobile Web for Social Development, que é não somente um curso, mas um grupo de trabalho. E quero dizer que hoje em dia, se queremos trabalhar com dados abertos, temos que pensar em dados abertos que estejam disponíveis e a reutilização desses dados para aplicações que sejam aplicações em dispositivos móveis ou dispositivos outros, porque estamos falando de internet das coisas, de web das coisas. Por exemplo, os autos, cada vez mais são autos com tecnologia de geolocalização e tecnologia de internet.
los datos que vamos a publicar e las interfaces que vamos a hacer, e as aplicações que vamos também trabalhar utilizando-se de dados abertos, tem hoje que focar muito mais em dispositivos que sejam móveis do que dispositivos como este que se queda muito mais tempo em la mesa. Este é um ponto muito importante e que nós hemos visto que está se movendo. Esta discussão de dados abertos, ela está muito rapidamente se movendo para plataformas que sejam plataformas móveis. Muitas gracias. Perdóname por mi portunhol, pero espero que tenha sido possível compreender-me. Estou disponível para preguntas, se las hay. Me quedó una duda cuando planteaste de las aplicaciones que tomaban datos móviles que ya no están en línea. No sé si es porque los datos no fueron actualizados o porque comercialmente no fueron sustentables esas aplicaciones de privados, digamos. No comprendí su duda. La duda es, las aplicaciones hoy no están en línea porque perdieron el interés comercial, por decirlo así, o porque los datos no estaban vivos para continuarlo. No sé si se entiende. Sí, comprendo. Parte da resposta é porque os dados não estavam facilmente disponíveis ou se cambiavam muito e não se e o governo não ha hecho público os cambios nos formatos dos dados, por exemplo. Pero creio que isso é uma pequena parte. A maior parte é porque as iniciativas individuais, aunque seja muito buena, mesmo que nós decimos, bueno, os cidadãos fizeram uma solução, uma aplicação que é maravilhosa, muito importante. É verdade do ponto de vista da cidadania, pero quando intentamos fazer movimento de promoção de dados abertos, temos que ser mais responsáveis com este movimento e pensar que temos que garantizar processo de mais durabilidade de longo prazo. É por isso que nós, por exemplo, não somos contra, pero temos muitas dúvidas acerca de hackathons, porque a promoção de hackathons, em geral, genera este tipo de soluções que não tem uma preocupação com o ecossistema. E por isso as aplicações se vão. Por quê? Mire, dos exemplos acá, que é uma aplicação que foi desenvolvida por um jovem ou dos jovens que não tem plata e que tinha a aplicação em servidor nos Estados Unidos. A aplicação teve muito sucesso e muita gente queria aceder. A aplicação se caía muitíssimo. Não tinha plata para crescer no que chamamos de escalabilidade da solução. Bueno, é isto que passa. Então, nós preferimos fazer concursos, por exemplo, que no concurso se tem muito mais tempo para desenvolver uma aplicação mais sustentável e tem tempo incluso para armar um ambiente onde depois se pode ter essas aplicações
e num servidor seguro, num servidor escalável, né, onde a coisa não se vai. Ustedes han conocido de aplicaciones que de alguna manera favorezcan el sector de la inclusión social, teniendo en cuenta como la discapacidad, la pobreza extrema y donde podamos llegar con datos abiertos? Es una pregunta. Y segundo, ¿qué tipo de incentivo por parte del gobierno podríamos decirle a los que demandan la información? Ya sea a través de premios, cómo lograr el mantenimiento, cómo lograr que la entidad se apropie de alguna manera una vez el desarrollador entregue esa aplicación. ¿Qué tipo de incentivo podríamos estar buscando para animar a la demanda? Okay. Creio que há dois caminhos possíveis e que não são excludentes, os dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho de se criar um modelo de negócios para dados abertos. Não há. Não os há. Assim como não há muito claramente um modelo de negócios para software livre, aunque se pode dizer que se melhorou muito desde quando surgiu o movimento de software livre nos anos 2000, 2012, 2013. E agora se pode dizer que é possível ter um modelo de negócio com software livre, mas com os dados abertos não há modelo de negócios. Há que se criar um modelo de negócios para que o setor privado pueda ver uma possibilidade de se desenvolver e ter uma sustentabilidade neste campo. E principalmente o governo como um cliente importante nesses serviços de dados abertos. Este é um caminho em que o governo poderia trabalhar mais fortemente para se criar este modelo de negócios. No outro caminho que se pode fazer é um caminho que hemos intentado em Brasil há 3 anos, que é a criação de uma matriz de prioridades, onde armamos encontros da sociedade civil, governo e a academia, e os 3 setores vão a trabalhar a demanda e a oferta, né? A demanda e a oferta. Há muitas demandas dos setores da sociedade civil organizadas, de dados governamentais, e há muitos dados de governo, alguns dados mais que estão em condições de ser publicizados em formato aberto, outros mais difíceis e outros impossíveis. ¿No? Bueno, há que poner a la gente junto e começar a charlar, a intercambiar informações e se criar um pacto entre eles de, bueno, qual é a prioridade e por onde vamos começar. E então, assim, de uma maneira um pouco mais organizada, se vai trabalhando as demandas da sociedade acerca de dados abertos. Este caminho hemos tentado em Brasil com o governo federal. Também criamos um grupo de trabalho de dados abertos no estado do Rio Grande do Sul, e Karen é uma das líderes desse grupo de trabalho lá no estado do Rio Grande do Sul. E, muito recém, criamos um grupo de trabalho de dados abertos no estado de Pernambuco, mais arriba, no nordeste do Brasil. Yeah? Creio que quando se involucra mais gente que tem interesse, é possível ter um acordo ou um pacto onde as coisas se quedam mais fáceis de seguir. Yeah? Porque as demandas são muitas, mas a capacidade de fazer ofertas não é tão grande. En el caso de esta matriz de prioridades que mencionas, ¿cuál ha sido la experiencia en base a identificar los problemas con los que estarían trabajando?
tiene que ver con datasets que ya tienen disponibles o problemas que después van y buscan esa información y la procesan para después generar en datos abiertos? ¿O hay un balance? ¿Cómo lo han abordado? Bueno, la metodología que utilizamos fue las organizaciones de la sociedad civil y la academia, né, hicieron uma pantalla de las demandas. E, ao mesmo tempo, né, chamamos distintos órgãos de governo que fizeram uma outra pantalla de los dados que têm disponível. Né. Por supuesto que este grupo de trabalho não representa a sociedade civil brasileira e tampouco a gente do governo que estava não representa todo o governo, mas foi o que foi possível armar e reunir em um momento cerca de 40 a 50 pessoas. Muito bem. Então, começamos a trabalhar, né, e a fazer as proximidades de dados com demandas. Fomos acercando um do outro, né, e assim, quando, né, teníamos um quadro mais claro de que, bueno, teníamos demanda que estava cerca de dados que estavam próximos mais fáceis de serem abertos, então trabalhamos na priorização, né, por todos. Pero creio que tivemos avanços nisto, pero não significa tampouco que o hecho de ter a matriz, que todos vão seguir a matriz e vão atender a prioridade definida pelo grupo, porque as demandas se cambiam muito rapidamente. É muito interessante que os temas, né, se cambiam com a agenda política da sociedade. De las aplicaciones que hay utilizando datos abiertos, de las exitosas, ¿han seguido algún modelo de negocios? ¿Tienen, o simplemente se dio por casualidad que tuvieron éxito y se mantienen? Las exitosas, en general, tienen una organización fuerte por detrás. No creo que me acuerdo de algún ejemplo de aplicaciones de suceso. No, todas que me acuerdo tienen una organización no gubernamental o que sea, o privada, por detrás, haciendo todo el proceso de sustentación. No me acuerdo de un caso, por ejemplo, de aplicaciones que bien sucedida y que la sociedad civil en general, como una comunidad abierta, esté sustentando. Me parece que la comunidad de transparencia hacker tiene una aplicación que está bien, que es la aplicación para solicitar informação com base na lei de acesso à informação. Pero, a rigor, não é uma aplicação que utiliza dados abertos. ¿No? Bueno, entonces, creio que passo a palavra para Christian, Carolina e Carlinhos a ser el cierre. ¿Ya?